Olá! Já pensou em transformar esta planilha do Excel nesse lindo dashboard para impressionar o seu chefe? Pois bem, no mês de outubro a RFB vai ajudar você nessa missão. Vamos iniciar uma nova série chamada Meu Primeiro Dashboard no Excel. E nessa série, além de comandos como índice correto, você vai aprender segmentação, tabela dinâmica e muito mais. Toda vez que nós iniciamos uma série nova aqui no nosso canal do YouTube, lá no Instagram nós postamos conteúdos diários. Então, se você não segue no Instagram, corre lá. Já falei demais? Bora lá pro nosso conteúdo. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula e é esse o dashboard que nós vamos montar aqui, é uma análise do contas a pagar, ok? Então aqui do lado esquerdo eu tenho algumas segmentações, então eu consigo efetuar filtros por ano, filtros por meses, verificar o meu previsto versus o realizado. E um detalhe muito importante, pessoal, é que conforme as contas diminuem, esse meu bonequinho aqui ele fica feliz. Conforme as contas aumentam, deixa eu tirar os filtros aqui, porque vai mostrar todas as contas. Ó, aqui ó, já olha como que ele ficou triste com o número das contas. E conforme vai alterando aqui, deixa eu mudar aqui, fazer mais... aqui ó, eu selecionei janeiro, ano de 2020, só os realizados. Então ele está mais tranquilo. Então a fisionomia desse nosso gerente financeiro aqui, ele vai mudando de acordo com as contas que eles têm a pagar. Bom, só lembrando pessoal que nossas aulas são editadas, então conforme eu vou mudando de uma tela para outra, nós fazendo alguns cortes para que vocês não percam tempo. Então, agora vamos ver o material que vocês receberam aí. Já estou aqui no Explorer, então vocês vão receber esses 3 arquivos aqui, tudo bem, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui, é o dashboard. Dashboard, tá, pessoal? Não dashbird, bird é o passarinho. Naturezas e títulos a pagar. Primeiro eu vou abrir esse arquivo aqui chamado títulos a pagar, então na descrição desse vídeo vocês vão ter um link, é só clicar, preencher um formulário e você vai receber um arquivo provavelmente compactado com esses 3 arquivos. Então esse primeiro arquivo, títulos a pagar, é um arquivo que eu exportei lá do sistema TOTS Proteus. Então, se você trabalha com TOTS Proteus e quer conhecer um pouco mais desse processo, eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo para que você consiga assistir uma outra aula nossa onde nós fazemos esse trabalho, tudo bem? Então, o arquivo, ele está nesse formato aqui. Deixa eu explicar um pouco dos campos que nós temos aqui. Então, nós temos os prefixos do título a pagar, o número do título a pagar, as parcelas, as naturezas, que são tipos de despesas, ok? O código do fornecedor, a loja que é a filial, o nome do fornecedor, data de emissão desse título a pagar. Deixa eu avançar mais um pouquinho, dar um zoom aqui novamente. Nós temos o vencimento do título, o vencimento real. Então, por exemplo, se o vencimento do título cai no domingo, você pode pagar até segunda-feira. Então, aqui é o vencimento real. O valor do título e o campo saldo. O que é o campo saldo? Se o campo saldo estiver igual a vazio, neste arquivo aqui, pessoal, significa que o título a pagar já foi baixado. Então, essa vai ser a nossa base principal. Uma outra base que nós vamos trabalhar, pessoal, são as naturezas financeiras. Então, eu vou dar um zoom aqui e deixa eu pegar essas naturezas aqui que vão ser a que nós mais vamos utilizar. Deixa eu dei um zoom aqui novamente. Então, lá no arquivo a gente tem os códigos das naturezas, né, lá na base. Então, a gente tem assim o código 2.001, 2.002, só que no meu gráfico, lá no dashboard, eu preciso do quê? O nome dessa natureza. Então, por exemplo, serviços prestados, serviços de tecnologia, serviços de limpeza e assim sucessivamente. Temos aqui aluguéis, energia, condomínio, celular, material de escritório, entre vários outros, ok? Então, esse daqui é o segundo arquivo. E por último aqui, pessoal, o arquivo do Dash, ok? Do nosso dashboard. Bom, o arquivo ele vai vir aqui com 3 planilhas, uma chamada dashboard, outra chamada apoio e outra chamada boneco. É o bonequinho que vocês visualizaram, tudo bem? Esse boneco nós não vamos trabalhar por enquanto, nós vamos mexer muito aqui em apoio e dashboard, ok? Bom, então deixa eu tirar aqui, pedir para mostrar as guias de comando, pedir para exibir a barra de fórmulas. E o primeiro passo é fazer a importação daqueles dados que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para fazer essa importação, nós vamos vir aqui em dados, obter dados de arquivo da pasta
e eu vou selecionar aqui material em Excel. Então, primeiro que eu vou fazer esse trabalho de importação é o títulos a pagar. Então, vou vir aqui em importar. Dentro daquela pasta, dentro daquele arquivo títulos a pagar, eu só tenho uma planilha, que é essa planilha aqui, e eu vou dar um clique aqui em transformar dados. Esse transformar dados, pessoal, vai abrir uma ferramenta chamada Power Query Editor, que eu expliquei lá no vídeo anterior, que eu deixei o link aqui para vocês. O que faz essa ferramenta? Eu faço um trabalho de tratamento das informações aqui para que quando eu tenha que atualizar este arquivo nesse formato bagunçado, automaticamente o Excel faça esse trabalho para você novamente. Então aqui ele tem as etapas do lado direito do que ele já fez e aqui nós vamos fazer mais alguns tipos de manipulação. Então percebam, pessoal, que na parte superior aqui eu tenho uma linha em branco, uma linha que eu não vou utilizar. Então eu venho aqui em remover linhas principais e vou pedir para tirar a primeira linha. Remover linhas principais porque são as linhas superiores, ok? Vou colocar aqui o número 1, vou dar um ok. E agora, pessoal, o segundo procedimento que eu vou fazer é promover esta linha número 1 agora como o meu cabeçalho, porque o cabeçalho está como coluna 2, coluna 3, coluna 4 e não é esse o cabeçalho que eu quero. Eu quero o cabeçalho como prefixo, número do título, parcela, natureza, entre outros, tudo bem? Só que na hora que eu efetuar essa promoção, eu vou ter um probleminha aqui, porque o Power Query ele já vai manipular alguns dados. Então, se vocês visualizarem esse ícone aqui, ó, que está ABC, ele está falando que essa coluna é uma coluna caractere. E é uma coluna que eu quero que se mantenha como caractere. Mas como ele visualiza aqui muitos números, quando eu promover, ele vai falar assim, ó, tem muito número aqui nessa coluna, então eu vou transformá-la para numérica. E depois a gente vai fazer a correção. Só um detalhe para que vocês consigam acompanhar esse processo de alteração. Então, para promover como cabeçalho, eu posso usar a primeira linha como cabeçalho aqui, ou posso vir por aqui, ó, usar primeira linha como cabeçalho, tudo bem? Então percebam que aqui, ó, natureza, ele já transformou em numérico e também fez isso para fornecedor, loja. É essa segunda etapa aqui. Então eu tive essa etapa e ele já fez um tipo de alteração. Eu posso excluir esse tipo de alteração, mas eu vou manter, porque essa tabela é uma tabela curta, a gente não precisa se preocupar com performance de dados nesse momento. Então só vou vir aqui em natureza, clicar aqui no número 3 e transformar ele em texto. Vou dar um clique aqui em substituir atual, vou fazer isso para fornecedor e para loja também. Ok, pessoal. Agora é só vir aqui, fechar e carregar. Só um detalhe, pessoal, deixa eu voltar aqui, dar um editar. Ele apareceu aqui, vou vir aqui em editar. E aqui a propriedade, eu já vou mudar para o nome base. Pronto. Aí eu vou dar um fechar e carregar. Pronto, pessoal, ele já vem num formato de tabela, então percebe que conforme eu vou clicando aqui nos campos, aparece aqui, ó, do lado esquerdo o nome da tabela que se chama base, porque eu já alterei lá as propriedades, tudo bem? Então se eu clico aqui, ó, já não aparece mais. O que eu vou fazer? Eu só vou alterar o nome dessa planilha que está como planilha 01 para base e eu vou movimentar aqui a dashboard para cá, para frente do boneco. Bom, agora eu preciso criar mais algumas colunas aqui, porque são informações que eu vou precisar. Então eu vou criar aqui uma coluna chamada mês, vou criar uma coluna chamada ano. Fica tranquilo, pessoal, que vocês vão entender tudo isso daqui. Vou criar uma chamada status e vou criar uma chamada status 2. Bom, nessa primeira coluna aqui, pessoal, eu quero que ele traga o mês. Eu quero saber o mês de vencimento de cada título. Para isso, pessoal, existe uma função chamada mês, ok? Só que eu não vou utilizar essa função. Eu vou utilizar uma função chamada texto, porque eu quero que traga os 3 primeiros caracteres do nome do mês. Então, vou vir aqui, selecionar esse campo aqui. Percebe quando eu trabalho com tabela, eu utilizo o nome do campo, para quem nunca trabalhou com tabela. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula, abrir aspas e colocar aqui 3 M's. E vou fechar aqui também e dar um Enter. Percebam que ele trouxe aqui os 3 primeiros caracteres de cada mês aqui de acordo com o campo vencimento, tudo bem? Só que aqui ele está em minúsculo, eu vou querer que seja tudo maiúsculo. Então é só utilizar aqui a função maiúsculo, apareceu já aqui, ó, vou dar um clique e vou fechar o parênteses aqui no final. Pronto, já consegui aqui trazer todos os meses e no formato que eu necessito. Agora eu vou trazer o ano, ele já veio aqui como um
um campo data, eu vou alterar aqui para geral e vou utilizar só a função ano. Então, vou vir aqui no vencimento, fecho parênteses e trago ano. Então, aqui eu já tenho uma coluna com ano. Agora, pessoal, nesta coluna aqui, status, eu quero trazer o que é o realizado e o que é o previsto. O realizado são os títulos já pagos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função C. Então, é igual C, abre parênteses, eu vou vir aqui no campo saldo, e se o campo saldo for igual a zero, tá? Se esse campo saldo for igual a zero, significa que o título ele já foi baixado lá no contas a pagar, então ele está pago. Coloca aqui o primeiro ponto e vírgula, então eu vou colocar realizado. Realizado. Então, pessoal, para quem não conhece a função C, o que acontece? Eu fiz aqui, ó, se essa coluna aqui, saldo, for igual a zero, você tem que trazer escrito nesta célula aqui a palavra realizado. O primeiro ponto e vírgula significa se essa condição for verdadeira. Vai trazer realizado. Então, o segundo ponto e vírgula é se for falso, ok? Se for falso, é previsto. E vou fechar aqui o parênteses, vou dar um Enter. Prontinho, ele já preencheu todos aqui para mim, ok? Agora, pessoal, no status 2, eu vou querer verificar o que já foi baixado. Claro que é o realizado, tudo bem? Mas eu quero também verificar o que está em atraso. Então, o que é previsto e que não foi pago de acordo com a data atual. Para isso, eu vou utilizar uma segunda função C aqui. Então, vai ser se o campo status for igual a realizado. Então, se for igual a realizado, é que o título foi pago, né? Então, vou colocar aqui pago. Porém, se ele não for realizado, ele vai ser o previsto, ok? Então, o previsto, eu vou colocar uma outra função C, porque eu quero verificar se a data de vencimento real, espera aí um pouquinho, tem que selecionar essa daqui, que a data de vencimento real, ela é menor que a data de hoje. Essa função hoje, ela traz a minha data atual, tudo bem, pessoal? Se for menor do que hoje, se for previsto, for menor do que hoje, significa que esse título ele está em atraso. Então, eu vou colocar aqui atrasado. E se ele não for atrasado, então ele está a vencer. Preciso fechar mais um. Bom, e agora para finalizar, pessoal, a nossa base, o que eu preciso ter aqui? A descrição da natureza. Por qual motivo? Percebam que aqui o campo natureza, pessoal... Opa, peraí, tirar o zoom aqui, voltar. Aqui, ó, o campo natureza, eu só tenho o código, eu preciso da descrição da natureza e agora é que eu vou utilizar aquela tabela de natureza. Bom, então nós vamos vir aqui em dados, né? Já estamos aqui, obter de arquivo da pasta de trabalho. Vou selecionar aqui naturezas, que vocês também têm essa tabela aí. Essa planilha, na verdade, né, pessoal? Vou clicar aqui em transformar dados. E a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é eliminar essas duas primeiras linhas. Como que eu faço isso? Venho aqui em remover linhas principais. E eu quero remover as duas primeiras. E pegar essa linha 1 aqui e promover para cabeçalho. Como ele não alterou aqui para numérico o código, eu vou manter aqui só fechar e carregar. Eu vou renomear aqui a tabela para deixa eu dar um ESC aqui. Eu vou dar um editar aqui que é melhor. Eu vou voltar lá de novo. Vou colocar aqui, ó, naturezas. Pronto. Dá um Enter aqui, fechar e aplicar. Carregar, pronto. Aí já vem com uma tabela como naturezas aqui, tá tudo certo. Então o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso pegar essa descrição da natureza e trazer aqui para essa tabela base, ok? Para essa planilha base. Na verdade é uma tabela que eu tenho, né, que é denominada base. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Desk, eu vou colocar aqui criar uma coluna nova, Desk natureza, dá um Enter. E eu vou utilizar, pessoal, um comando chamado índice. Índice, abre parênteses. E esse índice, o que ele faz? Eu consigo vir aqui... deixa eu renomear aqui essa planilha para naturezas. Espera aí um pouquinho. Voltar aqui, naturezas. Melhor. Pronto, agora ficou. Então vamos lá. Igual, índice, abre parênteses. Vou vir aqui em naturezas e eu vou selecionar aqui, até aqui, ó, da B2 a B40. Então esse índice aqui, pessoal, o que faz esse comando? Eu consigo, por exemplo, vamos supor que eu quero trazer a descrição da natureza chamada industrialização.
Se eu colocar aqui um ponto e vírgula, linha 2, por que linha 2, pessoal? Porque é desta matriz que vai de B2 a B40. Vou colocar aqui a linha 2, ó, eu vou fechar, vou dar um Enter. Opa, é que ele trouxe de todos aqui, mas ele trouxe aqui, ó, industrialização. Ele bagunçou aqui porque ele está mudando. Eu não travei aqui a minha matriz, que é de... peraí, deixa eu voltar aqui. É de B2 a B40, ok? Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Ele faz isso. Então, ele traz a posição. Só que eu vou utilizar ela junto com um outro comando que se chama corresp. O que faz esse comando corresp aqui? Vamos supor que eu quero trazer a limpserv que está aqui, ó, nessa coluna aqui. Só que eu quero saber em que linha está a limpserv em relação a uma matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó, limpserv, deixa eu ver se eu escrevi correto, ponto e vírgula, eu vou selecionar aqui uma matriz que vai da G4 a G19, ponto e vírgula, eu quero o valor exato, ok? Tem que trazer limpserv. Então, é desta matriz aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai trazer a linha 7, ó. Deixa eu mudar aqui para número. Tá vendo aqui, ó, o número 7. Que o campo está como data, ele trouxe data, tudo bem? Bom, então com essas duas funções, pessoal, eu vou conseguir trazer o nome da natureza. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Índice, vou aqui em natureza, selecionar toda essa... Aqui, ó, tá bom. Da B12 a B31, vou deixar um espaço maior, vai que... Lá no meu sistema de RP eu cadastro mais algumas naturezas. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Vou selecionar aqui a corresp. E eu quero que a corresp ele busque esse código da natureza, 2.004. Onde eu quero que ele busque? Qual? A minha matriz. Vou colocar um ponto e vírgula. Aqui, ó. Vai estar de B2 a B31, né? Então, aqui é só mudar para A, né? Que é essa coluna aqui. Então, só eu colocar aqui, ó, até A31. Vou colocar aqui correspondência exata. E uma coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é essa matriz aqui. Eu aperto F4 para fixar ela. As duas aqui. Ok? Agora eu vou dar um Enter. Pronto. Ele trouxe todas. Vamos ver se está certo aqui, ó. Celular. 2.006, 2.06 celular. Vamos pegar outra aqui. Serviço de tecnologia, 2.001. Então tá certinho aí, pessoal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários desse vídeo, que eu faço um vídeo especial só explicando essas duas funções do Excel. Agora, pessoal, vamos preencher o nosso Dash, né? Então, aqui em apoio, o que eu fiz? Eu já coloquei os indicadores que nós temos no nosso Dash. Então, tem valor total, contas em aberto, contas foram baixadas, né? Contas vencidas. Então, para preencher essas informações, o que eu vou utilizar, pessoal? Vou utilizar tabelas dinâmicas. Dessa forma, eu consigo fazer os cálculos de forma mais rápida e vou conseguir deixar organizado lá no apoio e vocês vão entender. Então, para chamar uma tabela dinâmica é Alt+T+B, ok? Eu vou selecionar essa tabela aqui que se chama base. Então, vou colocar aqui base e as informações eu quero que apareça aqui na S8 mesmo. Então, vou dar um OK. E aqui, pessoal, eu vou trazer primeiramente o valor do título. Tá aqui, ó. Ele trouxe aqui o valor do título. É só isso que eu preciso. Na verdade, é o total. Ele vai pegar toda a linha de valor do título, vai somar todos e vai trazer o total aqui para mim, que é o que eu preciso incluir naquele primeiro cartão. Ok? Deixa eu só arrumar aqui a formatação, assim ficou melhor. E aí é só selecionar, dar um Ctrl X e colar aqui em apoio no valor total, aqui ó, Ctrl V, ok? Pronto, está aqui. Aí para colocar lá no Dash é bem fácil, pessoal. Eu vou pegar esse cara aqui e Ctrl e tirar uma cópia dele aqui, ó, jogar ele aqui. Vou aumentar um pouco e vou apagar aqui. E aqui é só colocar a forma igual e vou buscar o número lá. Vem aqui no apoio, clico aqui e dou um Enter. Bom, aí só vou copiar essa formatação aqui no pincel e vou colocar aqui. Bom, galera, para essa aula não ficar muito comprida, eu vou só colocar aqui, deixa eu voltar aqui em apoio, vou selecionar aqui a minha tabela dinâmica, vou vir aqui em inserir e vou incluir a segmentação de dados.
Então, quais são as segmentações de dados que eu necessito, pessoal? Segmentação aqui que eu preciso é do status, do ano e do mês. São essas 3 aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar as 3, dar um Ctrl X e trazer aqui para o Dash, ok? Aí, pessoal, só posicionar elas aqui, ó. Então, uma vai ficar aqui, a outra vai ficar aqui e a terceira vai ficar aqui. E aí, pessoal, conforme eu vou fazendo os filtros, ó, percebam que o número já vai se alterando, ok? Bom, galera, é isso aí. Para a aula não ficar muito comprida, na próxima semana a gente dá continuidade aqui na montagem do Dash. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários desse vídeo. E aí, gostou do conteúdo da nossa primeira aula? Então já dá um like nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação e aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado!